Olá para você que está acessando esse vídeo, a paz do Senhor esteja no seu coração. Meu nome é Celso Ezequiel e eu venho aqui trazer para você algo que o Senhor falou profundamente no meu coração. Que esse padrão, que esse sistema religioso, tanto das igrejas católicas quanto das igrejas evangélicas, não estão agradando ao Senhor. E a volta de Jesus está muito próxima. Nós estamos vendo os fatos, os acontecimentos, e não estamos percebendo que Jesus está mandando um aviso, um sinal. A qualquer momento, esse mundo vai sofrer uma ruptura muito forte. Aconteceu no tempo da pandemia, onde o mundo todo parou, e naquele momento da pandemia, eu, de mim mesmo, quando vi todas aquelas notícias na televisão, na mídia, na internet, eu achei que realmente Jesus tinha voltado e que eu tinha ficado na tribulação. Essa foi a sensação que eu tive naquele momento da pandemia. Mas depois, vendo as coisas tudo como estavam, percebi que não era dessa maneira. Mas o Espírito Santo falou no meu coração que aquele foi o último aviso de Deus. Vai acontecer algo semelhante num curto espaço de tempo. Estamos diante de uma guerra sem fim. Israel não vai recuar, vai continuar com seu bombardeio na faixa de Gaza, bombardeando ali a região. E nós já estamos vendo uma mobilização mundial contra Israel nessa última convenção da ONU, quando o premier de Israel começou a falar, muitos líderes mundiais se levantaram e se retiraram para não ouvir ele falar. Inclusive o presidente do Brasil foi um desses, porque o mundo está se voltando contra Israel. A Rússia está nessa guerra contra a Ucrânia. E o presidente Putin já anunciou que se a OTAN entrar na guerra, ele vai usar armas nucleares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já demonstrou que é um homem ousado. Já começou bombardeando o Irã. E o Irã é um mistério. Não pensa você que esse bombardeio dos Estados Unidos acabou com as forças do Irã. Não acabou não. O Irã já estava preparado para isso. E eles se prepararam que isso pudesse acontecer. Então, para quem pensa que o arsenal nuclear do Irã foi destruído, está enganado. Tudo isso é sinal da volta de Jesus. E nós precisamos entender que entrar no céu não é fácil, não é esse oba-oba de que as pessoas aí estão falando. Através da orientação do Espírito Santo, escrevi um e-book chamado Sinal dos Tempos. Esse e-book, na verdade, ele é um complemento de um livro que eu já tinha escrito em 1997, com o título Sinal dos Tempos. E os fatos narrados nesse livro são muito pertinentes a tudo que está acontecendo, principalmente quando assim o Espírito Santo me revelou o que é a abominação desoladora. Nesse livro, se você adquirir, você vai entender que a abominação desoladora é essa pregação, a teologia da prosperidade. Observe claramente que Jesus disse: quando virdes a abominação no lugar que não lhe pertence, sabei que está próximo o fim. Onde é o lugar santo na terra de hoje? Não é a capital de Israel, Jerusalém. Lá é um local de profanação. O templo de destaque em Jerusalém é um prédio da religião islâmica. Não é Jerusalém. O lugar santo é a igreja de Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse: quando virdes abominação no lugar santo, ele estava dizendo: quando a igreja dele perdesse a identidade, é que chegaria o fim. E hoje nós estamos vivendo exatamente esse tempo, esse período em que a igreja de Jesus Cristo
perdeu a sua identidade. Hoje, a igreja está totalmente profanada. Nós vemos, em primeiro lugar, a tal da teologia da prosperidade, que é uma enganação, uma mentira, porque Jesus não falou de riqueza e prosperidade. Muito pelo contrário, Jesus disse: quão dificilmente um rico entrará no reino do céu, que é mais fácil um camelo passar no vão da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus disse que quem não odiar essa vida não vai herdar o reino do céu. Então, como que pode essas igrejas pregarem conquistas e prosperidade no nome de Jesus? Além disso, é uma injustiça se Jesus fizesse isso. Por que ele ia fazer alguém ficar rico e próspero e deixar milhões de pessoas passando fome, passando necessidade lá no continente africano, no continente asiático? Como que pode uma coisa dessa? Quer dizer que Jesus faz acepção de pessoas, que ele seleciona um grupo que ele vai enriquecer e outro grupo que ele vai deixar sofrendo? Pois bem, isso que é o que está escrito nesse e-book. Então eu já estou de antemão dizendo que esse livro, em primeiro lugar, é uma forma de nós arrecadarmos recursos para nós mantermos o nosso ministério. Não é fácil, eu digo para você, não é fácil. Quando você se propõe pregar a salvação, pregar o reino do céu, encontra muita resistência, porque as pessoas não querem ouvir isso. A pessoa quer que você fale que ela vai ficar rico, que ela vai ser curada, e pregue o reino da terra, e nós pregamos o reino do céu. Então nós estamos precisando de um apoio no nosso ministério. Também fizemos um propósito com Deus, porque existem muitos pastores que estão precisando de ajuda, precisando de apoio, missionários. Não estou falando desses pastores aqui da América que estão enriquecendo à custa do evangelho, mas estou falando de missionários que estão passando fome, passando necessidade, sem moradia, precisando de ajuda. E nós nos propomos a ajudar esses pastores e esses missionários, aqueles que precisam. Então, quando você adquirir esse e-book, você saiba que você vai estar contribuindo com a obra missionária. E também é muito importante nós alertarmos. Eu peço a você que, caso você discorde de tudo isso que eu estou falando, de repente você é uma dessas pessoas que pregam prosperidade, você que acredita nisso, tudo bem, vamos ficar em paz. Você não precisa ficar aí fazendo comentários, me ofendendo. Não vamos ir por esse lado, não. Vamos deixar aquela passagem do apóstolo Paulo em Romanos 14, 22, e que ele diz assim: a fé que tens, tem para ti mesmo. Bem-aventurado aquele que não é condenado naquilo que aprova. Essa é a forma como Deus revelou a mim e a forma como eu estou pregando. Mas eu não tenho nada contra essas igrejas. Cada um vai responder diante de Deus pelos seus atos. Se a pessoa acha que é esse o caminho, que é dessa forma que é o evangelho, amém. Mas se o Espírito Santo está tocando no seu coração, que você está entendendo o que eu estou falando, e você quer ajudar o meu ministério, ajudar a propagar o evangelho, a pregar a salvação, o reino do céu, porque daqui a pouco, a qualquer momento, vai explodir uma guerra nuclear e toda essa estrutura materialista, tudo isso vai acabar. E aí? Será que esses que estão cultuando o reino da terra vão subir? Eu vou dizer a você, no meu entendimento, não sobe, não vão subir, vão ficar na terra para aprender o que significa sofrer pelo amor de Cristo. As igrejas de hoje estão totalmente profanadas. Hoje em dia, o casamento, que é um elemento sagrado, perdeu o seu valor. Dificilmente você hoje encontra igreja que não tenha na sua composição ministerial pessoas divorciadas, pessoas que casaram 1, 2, 3, 4, até mais disso. E todo mundo acha que isso é normal. Hoje em dia já estão incluindo pessoas, igreja que tem relacionamentos com pessoas do mesmo sexo.
já está isso introduzido. As pessoas dizem que tem que aceitar tudo, que tudo é tolerado. Então, é a prova de que a abominação já está dentro da igreja. E não tem outra forma, não tem o que fazer. Não tem como mais voltar atrás, reverter esse processo. A tendência é cada dia piorar mais. É cada dia a igreja se profanar mais. A ceia do Senhor é o momento mais sagrado da igreja. E a ceia do Senhor é um dos componentes, um dos atos litúrgicos que traz maldição, muito mais maldição do que bênção, porque diz que aquele que come do pão e bebe-se do cálice indignamente, come o juízo para si. Eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem, os que dormem, porque estão tomando a ceia indignamente. E nós estamos vendo isso direto. Pessoas participando da ceia em adultério, participando da ceia divorciado, participando da ceia na fornicação, no bebendo, fumando, de todo tipo, e ninguém acha que isso traz consequência. Vamos pôr na cabeça que Jesus Cristo é severo, que Deus é severo. Não fica nessa onda de que o Senhor perdoa tudo, de que Ele é bonzinho, porque se o Senhor perdoasse tudo, Ele não teria feito o inferno. E volta lá no começo. O que Lúcifer fez para virar diabo? Lúcifer fez muito menos do que muita gente está fazendo hoje, porque Lúcifer não fez mal a ninguém. Qual foi a consequência do ato de Lúcifer? O orgulho, a vaidade, o materialismo, querer ser igual a Deus, nem quis ser superior, quis ser igual. E só por isso Deus o condenou ao inferno. E você acha que essa geração que está profanando o templo de Cristo, essa geração que está tatuando o corpo, sendo que o corpo é templo do Espírito Santo, como que alguém pode pegar o templo do Espírito Santo e rabiscar tudo, fazer um monte de desenho, um monte de tatuagem? E até tem igrejas que apoiam esse tipo, essa prática, dizendo que não tem nada a ver, que pode tatuar. Profanação. Então vamos tomar o exemplo de Lúcifer. Se Deus condenou Lúcifer apenas pela vaidade, pela luxúria, pela ostentação, você acha que Deus vai perdoar o adultério, a fornicação, a profanação, o relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, o materialismo? Então isso tudo são os sinais do fim dos tempos. Estamos com uma promoção especial, e você que quiser ofertar, nos ajudar no ministério, você vai poder acessar o link no final desse vídeo por apenas R$19,90, e você recebe esse e-book. Ao fazer o pagamento, automaticamente você vai receber o link para poder baixar o e-book. Eu recomendo que você leia esse e-book num computador ou num tablet, porque aí a letra fica maior. Mas se você tem celular, quiser ler no celular, você que já está acostumado a ler no celular, tudo bem, você vai conseguir ler da mesma forma, porque eu não tenho quase esse hábito de leitura no celular. Eu já prefiro ler no computador, no notebook, que é maior. Mas quem está acostumado a ler no celular não vai ter problema. Tenho certeza que você vai receber esse e-book, vai ler, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, você vai entender o que nós estamos falando, vai entender essa mensagem, vai entender esse conteúdo. Clique então no link no final, na descrição desse vídeo, e adquira o e-book Sinal dos Tempos. Além de você estar lendo uma revelação final sobre o fim dos tempos, é diferente de tudo que você já leu, porque nós estamos aqui trazendo a revelação do que é a abominação,
Falamos sobre o reino dos mortos, que as pessoas ignoram, ninguém fala sobre isso. Mas nesse livro você vai entender o que é o reino dos mortos e vai entender como que é, o que se deve fazer e como se preparar para o reino do céu. Esse é o conteúdo desse e-book. E como frisei, você vai estar colaborando, contribuindo, porque eu fiz um voto com o Senhor de que a arrecadação, aquilo que nós levantarmos com a venda desse e-book, nós vamos estar apoiando os missionários, os pastores, a obra missionária. Volto a dizer, não deixa o inimigo colocar no seu coração coisas, falar coisas, achar que a gente está aqui para fazer sensacionalismo, querendo ganhar dinheiro. Não é. Se você procurar aí no meu canal Notícias Firmadas, no nosso site palavrafirmada.com, e você vai ver que o nosso conteúdo, a nossa mensagem é contra todo tipo de materialismo, todo tipo de pregação de riquezas no reino da terra. É difícil seguir por esse caminho, muito difícil, porque a gente é desprezado, é humilhado e as pessoas até falam na cara, prega contra o dinheiro, mas está precisando de dinheiro. Prega contra o dinheiro, mas precisa pagar as dívidas. É assim que nós ouvimos. Mas nós temos que manter a visão, a fé, e em nome de Jesus nós vamos vencer fazendo a obra. E sei que o Espírito Santo é que convence, e ele vai convencer você a ser um dos nossos apoiadores nesse ministério. Sempre acompanhe as nossas publicações no site palavrafirmada.com. Lá nós postamos mensagens, notícias e informações para a sua edificação espiritual. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém.